paz, eu sou Ronaldo Augusto. Este é o nosso encontro semanal, uma produção do Instituto EF e da AMSV Cursos. Nosso bate-papo hoje será com o professor doutor Tiago Marcelo Oliveira. O Tiago é professor e coordenador do curso de Medicina Veterinária na Universidade Anhanguera, em São Bernardo do Campo. Além disso, é pesquisador do LAMEC. O LAMEC é o Laboratório de Medicina Esportiva Equina da Universidade de São Paulo, em especial da Faculdade Veterinária de Medicina Veterinária e Zootecnia. É isso, professor Tiago? Exato, Ronaldo. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Valeu, muito obrigado. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a medicina esportiva equina. Vamos lá, professor. A gente sabe que a medicina esportiva equina, tal como a medicina humana, vem se desenvolvendo bastante, né? E lançando mão de uma série de métodos para o aprimoramento do desempenho, né? Dentre eles, a gente tem a fisioterapia, a gente tem a massagem, a gente tem métodos diversificados. Enfim, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre tudo isso. Legal. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa conseguir discutir aí alguns assuntos dessa área que eu gosto muito, que é a parte de medicina esportiva equina, né? Muito do que a gente sabe na medicina esportiva equina é extrapolado da medicina humana. Então, a gente deve estar uns 30 anos atrás, mais ou menos, do que evoluiu em relação à medicina esportiva humana, que hoje consegue associar muito da fisiologia do atleta e aplicar isso para você obter um resultado que seria um melhor desempenho ou alguma melhor condição física, né? Então, a gente passou por um período de extrapolação desse conteúdo humano, e a gente pegava esse conteúdo na humana e aplicava para o cavalo. Não são todos os tópicos, assim dizendo, que a gente consegue fazer essa mesma consideração. A gente tem muitos pontos em comum, mas alguns parâmetros a gente viu que na medicina esportiva equina não tinha o mesmo desenvolvimento ou a mesma aplicação que a gente vê na medicina humana. Então a gente passou por essa fase de adaptação. E hoje a gente já consegue na medicina esportiva equina ter um parâmetro de comparação, de desempenho, de testes físicos específicos, aplicações de terapias, como você comentou, da própria fisioterapia, a parte de quiropraxia, várias atuações, não só na área da fisiologia do exercício, mas também na área da clínica médica aplicada a esses animais atletas, né? A gente ainda vê muito na medicina equina a questão de pontos não muito objetivos. Então, muito ligado ao feeling daquele treinador. O conhecimento empírico. Exato. Ainda até eu diria que prevalece. Aos poucos a gente consegue aplicar o que a gente tem de discussão técnica na academia, algo que seja mais objetivo, que tenha um pensamento científico, a essas questões práticas, né? Mas a gente ainda encontra uma certa resistência em aplicar alguns conceitos da medicina humana na medicina equina por conta disso. Assim como eu acredito que na medicina humana a gente também teve, né? Hoje é muito comum em clubes de futebol você ter um fisiologista, né? Mas há alguns anos atrás provavelmente você não tinha essa mesma penetração desses profissionais em definição de treinamento. Hoje um fisiologista determina se o cara vai jogar ou não, né? Muitas vezes o atleta humano não tem uma lesão muscular ou tem algo que não seja visível, mas o fisiologista fala, esse cara não consegue jogar esse final de semana, e isso é determinante para escalar um time, né? Sem dúvida, o conhecimento científico encontrou muitas barreiras no esporte de forma geral, no futebol, eu diria que em especial. Tiago, a gente sabe que a prática
do esporte equestre tem evoluído, né? E com isso tem trazido aí uma demanda de recursos, não é? De não só recursos materiais, mas do desenvolvimento de competências, de habilidades, do ponto de vista dos profissionais, não é isso? Dá para estimar o quanto tudo isso tem contribuído para o desenvolvimento do profissional que atua com os animais chamados atletas? Tá. Hoje, quando você se forma médico veterinário, a veterinária ainda é uma profissão extremamente, tem uma formação extremamente generalista. Então, durante a graduação, você vai ter conteúdos de diversas espécies, diversas áreas, desde a parte de inspeção de produtos de origem animal até a parte de clínica, fisiologia equina, por exemplo, né? Quando você conclui a graduação, você passa a buscar esse conteúdo mais específico em cursos de extensão, em cursos de pós-graduação, que vão te dar uma base para você começar a iniciar a aplicação desses conteúdos na prática. Hoje, a estrutura do agronegócio como um todo, né, no país, ela é muito elaborada. Então, ela é extremamente bem desenvolvida, né? Então, o fato de você ter um bom desempenho atlético de um animal não é só colocar ele lá para correr e ver o resultado. Tem muita coisa por trás desse resultado, assim como na humana, né? Você pega os animais, mesmo os animais para ciclos olímpicos, né? Eles começam a ser trabalhados realmente no ciclo olímpico. Então, tem 4, 5 ou 8 anos para ele chegar naquela prova das Olimpíadas e ter um bom desempenho. Então, isso gera uma demanda muito grande de tecnologia, de profissionais, de mão de obra, de pesquisa, e tudo isso alimenta essa aplicação do esporte como um todo na parte da medicina veterinária. E acaba influenciando o desenvolvimento do profissional, né? Sim, muito. Da área. Muito. É bastante interessante tudo isso. Agora, Thiago, você é membro pesquisador do LAMEC, né? Do Laboratório de Medicina Equina. E há algum tempo já a Faculdade de Medicina Veterinária fez um investimento, né, para que esse laboratório pudesse atender de uma forma mais adequada todos os profissionais e também esses animais atletas. Tá. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre o que o laboratório apresenta, sobre o que vocês fazem lá. Tá. O LAMEC, que é o Laboratório de Medicina Esportiva Equina, né, ele fica localizado dentro do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP aqui de São Paulo, né, no campus lá da cidade universitária. Lá ele tem basicamente duas funções. Uma função é atender a necessidade da rotina hospitalar. Então, alguns exames que são feitos naqueles animais, eles precisam de que o animal tenha uma atividade física, por exemplo, né? Então, você faz uma endoscopia com o animal em movimento, você faz um teste de esforço para avaliar o desempenho daquele animal. Tá? Então, tem essa função de atendimento da rotina hospitalar e tem a função da pesquisa. Então, hoje são vários experimentos que estão ocorrendo, tanto na questão relacionada à fisiologia do esforço, na fisiologia do exercício, quanto a questão da aplicação clínica de alguns conceitos ou a evolução. Para você avaliar um animal atleta, você precisa que ele esteja em treinamento. Então, para que seja feito o treinamento a esses animais, para que seja feita a avaliação desses animais, você tem a estrutura lá do LAMEC. O laboratório ele tem uma esteira de alta velocidade em que a gente consegue realizar os testes de esforço físico lá de uma maneira bem efetiva, né? Então, basicamente, as principais avaliações que a gente faz é a questão do desempenho e a questão de algum exame dinâmico. Então, uma ecocardiografia em movimento,
uma endoscopia em movimento, são exames que a gente faz com bastante rotina lá. Tem uma equipe bem grande, né? Eu sou um dos pós-doutorandos que tem na equipe, mas a gente tem doutorandos, tem mestrandos, tem alunos de iniciação científica, além dos professores que são os responsáveis pelo hospital ali. Então, envolve a participação de bastante gente e de uma maneira bem rotativa, né? Então, o aluno, seja ele de qualquer instituição, né, pode participar das atividades lá, como uma iniciação científica, depois iniciar um mestrado, passando pela residência, você acaba acompanhando alguma coisa lá também. Então, são várias pessoas que passam por esse ambiente, sempre voltado para a questão do esporte, né, para o animal de esporte mesmo. Perfeito. Borbulha conhecimento lá, né? Sim. E você falou sobre a residência. A medicina veterinária exige também a residência após o final do curso? Ela não exige, como na medicina humana, para atuar em algumas áreas, mas ela é parte muito importante da formação do profissional. Então, após a graduação, o aluno pode optar por fazer um programa de residência, que hoje alguns programas eles são vinculados ao Ministério da Educação também, né, oficializados como residência em medicina veterinária. E existem outros programas de aprimoramento que têm o mesmo objetivo, né, do aluno acompanhar a rotina hospitalar, não mais aluno, né, do profissional acompanhar uma rotina hospitalar, para ter esse respaldo da instituição, de um hospital. Então, dá uma base de segurança para ele atuar e de conhecimento de rotina para ele conseguir atuar em diversas áreas, né? Então, não só na medicina equina, mas na medicina de pequenos animais, animais silvestres, ruminantes, patologia clínica, patologia especial. Então tem várias áreas que você pode seguir pode fazer a residência e seguir trabalhando naquela área. Agora, Tiago, você falou que o laboratório apresenta avaliação ou testes, tanto os clínicos quanto de treinamento, não é isso? Para treinamento, para prescrição do treinamento, sim, identificação de parâmetros, etc. e tal. Fala um pouquinho para a gente sobre esses testes que vocês realizam lá, essa avaliação, ou as avaliações realizadas lá, tanto daquelas dentro do laboratório quanto os de campo, tá, né? Em especial para o treinamento. Tá. Para a fisiologia do exercício equino. Dentro da fisiologia, a gente usa algumas avaliações que a gente faz no animal para determinar o treinamento específico para aquele indivíduo, né? Então, a gente faz, por exemplo, um teste de esforço máximo, progressivo, em que a gente vai aumentando a velocidade do animal na esteira. Então, uma velocidade ao passo, uma velocidade ao trote, uma velocidade galopando, até ele chegar no máximo de esforço dele. Um teste desse dura em torno de 25 minutos, 20 a 25 minutos, e o animal alcança os parâmetros de frequência cardíaca máxima, VO2 máximo, você consegue calcular a curva de lactato desse indivíduo, né? Então, nesse teste de esforço, você consegue determinar alguns índices para que você consiga prescrever o treinamento para aquele indivíduo. Então, cheguei num valor de frequência cardíaca máxima e quero trabalhar aquele animal com 50% da sua frequência cardíaca máxima. Com esse teste de esforço, num ambiente controlado, que é o ambiente do laboratório, né? Uma esteira, você controla velocidade, você controla a temperatura da sala, umidade, inclinação, tá? Então, nesse ambiente controlado, você determina esse parâmetro. Ao mesmo tempo que é a principal vantagem da esteira, que é justamente esse ambiente controlado, é a principal desvantagem. Porque você acaba... pouca relação com o campo. Exato, porque você pode ter um resultado de um animal na esteira e lá numa prova a campo, com o barulho da torcida, ou com o transporte no dia da prova, com qualquer outra influência ambiental, vai influenciar no desempenho, pode influenciar no desempenho do animal, então você perde essa condição de realidade, tá? Por outro lado, você não consegue controlar outros parâmetros para identificar só a variação do exercício na frequência cardíaca, por exemplo.
Então, E vocês conseguem, vocês levam de forma absoluta os resultados atingidos no laboratório, eles são, eles migram, por assim dizer, eles são levados para o campo e usados desta forma absoluta, não existe nenhum fator de correção aí. você consegue, por exemplo, fazer um teste de esforço físico em esteira, identificar a frequência cardíaca máxima dele, que a máxima dele em esteira vai ser a máxima dele a campo. Isso não vai ter variação. E aí você prescreve o treinamento para ele ou em esteira mesmo, tá? Faz ele treinar em esteira, ou faz ele treinar em esteira e a campo, ou faz ele treinar só a campo. Tá? Não tem como a gente tem algumas correções que a gente pode fazer em relação à intensidade. Então, por exemplo, você correr em esteira, a esteira acaba se movendo embaixo do seu pé. Então você tem uma resistência menor do que se você correr na areia ou se você correr na grama, por exemplo. Então, nessas condições, a gente pode aumentar a intensidade do exercício em esteira, inclinando a esteira, para dar uma resistência maior àquela atividade física, mimetizando a passada do indivíduo a campo. Tá? Então, algumas correlações assim você pode fazer para correção. Você tem, por exemplo, dentro do laboratório um ventilador gigante, aqueles de aviário, que você promove o vento no rosto do animal, dá essa sensação para ele de simulação e retira essa nuvem de calor que forma ao redor do animal, né? Então você tem essa tentativa de corrigir esse ambiente controlado. Tá? Mas em relação a parâmetro, a gente consegue extrapolar os parâmetros tanto do campo para a esteira quanto da esteira para o campo. Você falou de limiar, né? Vocês determinam lá a passagem do metabolismo aeróbio para o anaeróbio, não é isso? O quão importante isso é para o desempenho, para o treinamento do atleta animal? E principalmente, para que tipo de prova vocês utilizam este dado? E me permita aqui, vocês usaram os protocolos já difundidos em atletas humanos, né? E aí criaram alguns ajustes, ou vocês ao mesmo tempo estão produzindo um protocolo para o animal, atleta? Fala um pouco sobre isso, por favor. Alguns protocolos a gente tem como origem a medicina humana, mas precisou ser adaptado, né? Então, um dos pesquisadores do laboratório desenvolveu um teste de esforço físico a campo, em que ele se baseou em estímulos sonoros, tá? De um teste que era feito na medicina humana, para que o indivíduo tivesse correndo, por exemplo, e passasse pelo lado do cone para dar aquela marcação, né, aquela distância, no momento do estímulo sonoro. Então, aquele indivíduo correndo, ele sabia se ele precisava acelerar ou reduzir a velocidade, se ele atrasasse ou se ele se adiantasse ao estímulo sonoro. Então, isso também foi adaptado para a medicina veterinária e a gente consegue determinar. Hoje, na verdade, a gente tem até o uso do GPS, né? Pelo próprio frequencímetro, muitas vezes você consegue determinar a velocidade que o animal correu depois pelo próprio GPS. Mas existem essas adaptações, né? Cada teste, a gente consegue uma variação, ou encontra uma variação muito grande em relação a animais, apesar de serem todos da mesma espécie. Então, por exemplo, a gente tem o animal velocista, ele se assemelha ao humano velocista. Então, vai ter características características físicas, metabólicas, fisiológicas, para uma prova de explosão, assim como um corredor, né? Então, um velocista. O indicador, o tipo de fibra? Tipo muscular. De fibra muscular, utilização melhor da via glicolítica em relação a outra via metabólica. Então, algumas adaptações que são mais tornam aquele movimento mais eficiente. Então, um puro sangue inglês, que é o cavalo que tem predominantemente no jockey, um quarto de milha que faz provas de explosão,
são muito mais relacionados a um velocista humano de 100 metros rasos e um endurista, um animal que faz provas de 80 até 160 quilômetros num dia, ele se assemelha ao nosso maratonista. Tá? Então, até o porte físico. Você pega o Usain Bolt, o cara é gigante, forte. Você pega um puro-sangue inglês também, tem essa característica. O maratonista humano, ele é pequenininho, mirradinho e o pulmão Mais dele e o pulmão dele lá, uma capacidade muito maior. aeróbica sensacional. O nosso cavalo árabe, que é o principal, né, do enduro, também tem essa condição. Então, existe essa diferença dentro da espécie equina, mas talvez de uma maneira mais chamativa do que no humano. Agora me chamou a atenção outra coisa, você falou do cavalo árabe, seria com característica de endurance, né? E o cavalo inglês com características mais de força, de velocista. Tem alguma relação? Penso que sim, né? O ambiente de onde o cavalo vem, né? A origem do país de onde ele vem, né? Fico pensando aqui, o deserto, né? Exige um esforço mais longo, maior. E aí acho que de alguma forma a natureza humana, né, se desenvolve a partir da necessidade, da dificuldade, nesse sentido. Acontece o mesmo. A gente encontra, por exemplo, animais puro sangue inglês, algumas vezes fazendo provas que não são de velocistas. Então você vê o animal puro sangue inglês fazendo uma prova de salto. Não é comum, mas você às vezes encontra um ou outro perdido aí. Assim como no Jockey Club de São Paulo, você tem animais da raça árabe fazendo provas de velocidade. Então, existe essa flexibilidade, mas você comparar uma corrida de velocidade de um puro sangue inglês com um árabe, a chance do puro sangue inglês sair vencedor é muito maior. Então, você tem essas influências não só da origem, mas a necessidade do homem pode fazer com que o animal, com uma condição não tão preparada para aquela atividade, desenvolva aquela atividade, né? Você pode, assim como você pega um atleta sedentário, você pode treiná-lo e fazer ele desenvolver alguma coisa que ele não estava acostumado. A gente não trabalha muito com o conceito de cavalo sedentário. Porque, até falando de origem, né, na natureza, o cavalo ele tem uma origem de presa. Então, ele tende a ter algumas características fisiológicas que vão favorecer a fuga. O sedentarismo é um termo que se aplica mais ao humano mesmo, né? Com certeza. Dá para fazer um estudo... Mesmo a gente consegue trabalhar... Eu posso fazer um teste de esforço físico num cavalo que fica em cocheira, que não se exercita. Então, ele vai ter um desempenho, vai atingir frequência cardíaca máxima. O humano, alguns não conseguem atingir. Não estariam aptos nem para fazer. Exato. Então, imagina que o cavalo ele tem que estar pronto para fugir do predador. Então, o mínimo de condição física ele tem para essa atividade por conta da questão evolutiva. E depois não tem a TV, o computador, né? Não tem o sofá, o controle remoto. Essas comodidades. Não tem o carro, enfim. Não tem tanto conforto. Tiago, a gente sabe que existe uma relação entre a capacidade de gerar energia, né, do metabolismo oxidativo e o glicolítico com o desempenho do animal atleta. Posso dizer isso? Sim, claro. Então, por favor, fale um pouco a partir daí da importância da fisiologia muscular para o atleta e em especial da geração e da produção de energia a partir dessas duas vias, tanto oxidativa quanto glicolítica. Essa é uma área muito importante, pensando em melhoria do desempenho. Então, por exemplo, você pode suplementar um animal para uma prova de explosão com uma fonte de gordura. Tá? Então, você pode fazer uma suplementação com óleo de arroz, óleo de soja. Porém, vai ter um benefício para esse animal diferente do benefício que ele teria uma suplementação para um animal árabe. Então, a via de metabolismo mais utilizada pro
Para o cavalo de enduro, vai ser a via aeróbica, a predominante, né? Então, o consumo de gordura vai ser maior. Agora, você pode ter para um animal de explosão um benefício da suplementação com óleo, que seria não exatamente a disponibilização da gordura como energia, mas você aumenta a parte relacionada a glicogênio muscular com esse tipo de suplementação. Então, existem suplementos com creatina, existem alguns tipos de suplementos que você vai direcionar para o animal específico da explosão, mas que o endurista também pode ter benefício em relação a isso, só que de uma outra via, né? Então, a fisiologia, o conhecimento da fisiologia do exercício, ela é fundamental para você conseguir intervir de uma maneira mais certeira. Então, se for para você optar por um suplemento ou outro, dependendo da atividade física que o animal vai desenvolver, a sua escolha é baseada na fisiologia. E isso que vai dar a base para você conseguir suplementar e que o animal demonstre o resultado esperado. Né? Ela que vai sustentar e estruturar o treinamento, as fases do treinamento, a periodização, por assim dizer. E esse talvez seja o nosso maior desafio hoje, introduzir conceitos técnicos no treinamento empírico. Tá? Então, o feeling do treinador ele é fundamental pro bom desempenho do animal. O que a gente quer é dar alguns subsídios para o treinador ou para a condição física do animal, objetivos que trariam melhoria em algumas escolhas. Então, o nosso trabalho hoje é em agregar informações, em dar essa base para que seja melhorado o treinamento físico. Subsidiar, né, através do conhecimento científico, para que os treinadores possam melhorar os seus programas de treinamento. O índice de acerto. Você pega uma condição que você, às vezes, aplicaria um padrão para todos os seus animais, a gente pode indicar que, para esse animal, talvez você possa apertar um pouco o treinamento, para esse animal você vai ter que afrouxar um pouco o treinamento, porque esse animal está apresentando muita lesão muscular. Tá? Então, ou até mesmo treina uma via em exagero e durante a sua competição nem usa muito dessa via. Ou às vezes nem treina a via que vai ser predominante no momento do exercício dele. Me lembro que em algum momento no futebol, em algum momento não, na verdade por muito tempo no futebol, se treinou corridas de longa distância, né? 7 mil, 10 mil, 12 mil. E não que o atleta não percorra isso, a gente sabe que ele percorre até um pouco mais, às vezes, do que 7, 8 mil, 9 mil, mas sempre de forma intermitente, nunca de maneira contínua. Exato. E principalmente utilizando a via metabólica anaeróbica. Exato. Né? Sempre com muito mais força e velocidade. Legal. E isso também foi uma dureza, né, para ser aceita dentro do futebol. Tiago, você está junto com o Instituto IEF, né, Instituto Ensaiando o Futuro, construindo um curso de pós-graduação para medicina veterinária. Fala um pouquinho disso, fala um pouquinho da tua paixão. Eu afirmo isso, pois trabalhei contigo na universidade. Fala um pouquinho da tua paixão de professorar, né? Estou aqui imitando o professor Cortella, usando um termo, me apropriando de um termo dele, né? Enfim, fale um pouquinho sobre o que é ser professor e sobre a construção desse curso. Legal. A ideia do Instituto, ela veio de encontro com uma vontade, né, que a gente tem sempre de buscar a excelência na questão do ensino, né? Então, a gente, dentro da medicina veterinária, talvez esses desafios que a gente discutiu hoje sejam justamente da gente criar esse conhecimento técnico ou discutir esse conhecimento técnico e aproximar ele do campo, aproximar do profissional que está atuando no campo. Então, essa ideia da aplicação prática, que eu acho que é um dos pilares da ideia do Instituto, né? Ela
se encaixou perfeitamente com as necessidades que a gente encontra dentro da medicina veterinária. Então, o curso de pós-graduação ele está em elaboração e a ideia é que a gente faça uma atividade que seja bastante voltada para a aplicabilidade do curso. Então, a gente vê alguns cursos de pós-graduação, até cursos de extensão, que você tem uma evolução, mas a aplicação dessa atividade ela fica mais difícil. Então, a gente quer facilitar justamente ao contato, né, tanto da universidade quanto do instituto com o dia a dia. Então, a gente quer que o aluno que passe por essa pós-graduação ou passe por algum dos cursos de extensão, ele consiga sair de lá e no dia seguinte ele já vai aplicar algo na rotina dele. Então, esse talvez seja algo mais motivador em relação ao projeto, né? Não só na parte da medicina esportiva equina, que é a minha área de formação, mas para mais de 80 áreas de atuação que a gente tem dentro da medicina veterinária, né? Então, dentro dessa ideia da questão da aplicabilidade, vão surgir alguns cursos específicos para algumas áreas que vão dar esse subsídio para o profissional aplicar isso imediatamente na sua rotina, né? Fazer com que o profissional cresça e, consequentemente, toda a área da medicina veterinária consiga crescer em conjunto. Eu fiquei pensando aqui, acho que vocês estão pensando na elaboração de situações que promovam uma vivência ou vivências ricas, né? Até para discussão também e aquisição de novos conceitos. Sim. Né? E a discussão de outros, a reflexão sobre outros, enfim. Mas tudo isso permeado por uma questão prática mesmo. Sim. Né? A própria a base científica da discussão, conhecimento científico sendo discutido, mas não dentro de uma bolha. Isso, de uma maneira com que isso seja aplicável para a pessoa. Então, a gente tem a ideia até de aplicar alguns módulos que são relacionados à parte de postura profissional, até de gerenciamento da carreira desse profissional autônomo. Então, às vezes, o veterinário ele sai a campo para trabalhar, ele não sabe quanto ele cobra numa consulta, ele não sabe como fazer esse gerenciamento, esse gerenciamento da vida profissional dele. Então, estamos com profissionais de diversas áreas, né, para tentar fazer esse trabalho multidisciplinar, relacionado à parte de fisiologia, relacionado à parte de treinamento e relacionado à aplicação clínica disso. Muito bom. Vai ser legal. Não tenho dúvida. Thiago, foi um imenso prazer bater esse papo aqui contigo. Confesso que me fez estudar um pouquinho sobre a medicina veterinária para poder dialogar com você minimamente sobre essa importante área que é a medicina esportiva dos animais. Eu acho que essa multidisciplinaridade, a gente aprendeu muito com a educação física. Muitas das bases que a gente busca são da medicina humana, da questão da aplicação dos treinamentos, né, na medicina humana. E essa troca de informações entre as áreas, eu acho que ela é muito valiosa. Não só a veterinária e a educação física, mas a nutrição, a parte relacionada à própria medicina. Então, a gente tem muito a aprender com as espécies diferentes, porque são tempos diferentes, né? São metabolismos mais acelerados ou mais lentos, mas os processos eles são muito semelhantes. Então, a gente consegue aplicar muita coisa entre as áreas, né? E esse tipo de conversa aqui, para mim, é um prazer. Sempre que precisar, pode me chamar. É isso aí, você virá outras vezes. Você é muito bem-vindo aqui com a gente. Legal. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui, então, o nosso bate-papo de hoje sobre medicina equina esportiva. Muito obrigado a todos e estejam sempre por aqui.